Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma coleção de livros. 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, trazendo para o nosso coração não coisas como muitos pensam. A Bíblia foi escrita pelos judeus, para os judeus, a Bíblia é um livro antiquado, não serve para os nossos dias. Absolutamente errado. A Bíblia é um livro atual, a Bíblia é um livro de verdade. Até hoje, nenhuma palavra das Escrituras caíram por terra. Até hoje, todas as promessas do Senhor, todas as profecias contidas nas Escrituras se cumpriram de maneira precisa e absoluta. E nós vamos ver que bem aqui no meio da Bíblia, logo depois do livro de Salmos, está esse livro precioso de sabedoria para nós, o livro de Provérbios. E do versículo 20 ao 23 do capítulo 1, nós vamos ler sobre o clamor da sabedoria. Diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O verso 20 diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Bem, talvez você diga, por quantas praças eu já passei, por quantas ruas, e não vi a sabedoria gritando, não vi a sabedoria levantando a sua voz. Comece a observar as ruas. Você passa na rua e você vê pessoas caminhando com tanta pressa. Pessoas que estão focadas no que vão fazer, estão correndo, estão pensando em si, estão pensando naquilo que tem de fazer, pagar, comprar, vender, trabalhar, fazer, produzir. E passam pelas ruas sem olhar a necessidade dos outros, sem olhar para as pessoas ao seu redor. Passam nas ruas ligeiras, pensando apenas em si. Você passa pela rua e você vê mendigos na calçada. Alguns mendigos profissionais que ali estão para pedir e construindo seu patrimônio a partir do que as pessoas dão. Já existe até mendigos profissionais, pessoas que acham mais fácil se vestirem de maltrapilhos e pedir esmola. Mas há aqueles que ali estão tão sujos, seu cabelo não vê um pente, não vê uma água há anos, suas roupas estão ensebadas, o mau cheiro, mendigos pelas ruas, e muitos deles com a sua família, saíram de casa, deixaram a esposa, deixaram os pais, deixaram os filhos, e estão ali nas ruas. Aí você vai saber e pergunta como, por quê, o que está acontecendo? Muitos entraram pelo caminho das drogas, entraram pelo caminho da bebida, entraram pelo caminho da desilusão ou um trauma que sofreram, não souberam suportar aquele trauma. Eu me lembro de ouvir a experiência da conversão de um mendigo. Ele entrou numa igreja, porque ele pensou, eu vou naquela igreja e eu vou chamar a atenção daquelas pessoas, eu preciso comer. E ele tentou fazer tudo para chamar a atenção, foi muito bem recebido e as pessoas o colocaram para sentar ali dentro, no banco. Ele ouviu a palavra, aceitou a Jesus e ele contou a sua história. A história dele é que ele tinha sua família, tinha o pai, a mãe e os irmãos. Moravam
muito simples numa favela, mas o pai morreu. A mãe trabalhando, lavando roupa, tentando ajudar os filhos trabalhando, tudo muito bem naquela casa, mas eles não conheciam Jesus. E aquela mãe veio a falecer pouco tempo depois do pai. E a mãe era o sustento da casa, a mãe que trazia comida, a mãe que trazia o ensino, e sem a mãe, aqueles meninos saíram pela rua. E ele ali cresceu na rua, tornou-se um mendigo. Há tantas pessoas que às vezes vêm do interior, vêm achar uma vida melhor na capital e aqui elas se perdem, estão nas ruas. A sabedoria está falando. A sabedoria está mostrando o que acontece quando a pessoa não tem um rumo, não tem um foco, não tem Deus. Não conhece Deus, ela se entrega e o que aguarda é tão triste, é tão triste. Aqueles que vieram pelo caminho da bebida, cada vez mais afundando nisto aí, e por causa da bebida e da droga, começam a roubar, começam a matar, começa a violência, mas a sabedoria está gritando. A sabedoria está dizendo, não é este o caminho. Quem entra por esse caminho, o que o aguarda é muito triste, é muito ruim, é muito negativo. A sabedoria do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Para nós aqui hoje, quando você fala em muro, você pensa no muro da casa. A entrada da porta, você pensa que é a porta da sua casa. Mas aqui está falando dos muros das cidades naquela época em que a Bíblia foi escrita. As cidades eram muradas e elas tinham as suas portas. E aqui está dizendo que a sabedoria do alto do muro, ela clama. Ou seja, dentro da cidade, dentro dos muros, a segurança. A segurança. As portas se fechavam à noite, de dia. É o tempo, é o horário para trabalhar, para vender, para comprar, para fazer. A noite foi feita para descansar. A sabedoria está clamando do alto dos muros, mostrando que existe uma cidade, existe um muro, existe uma proteção para as nossas vidas. Esta proteção está em Deus, está na sua palavra, está em seguir ao que o Senhor tem nos mostrado. E a sabedoria clama, até quando honestos amareis a necessidade, e vós escarnecedores o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. Até quando? Até quando? Nós vivenciamos há pouco essa tragédia ali na barragem da Vale, em Brumadinho. E vimos que as pessoas ali estavam, algumas trabalhando, outras estavam descansando, estavam gozando de férias, as nossas férias escolares terminando no mês de janeiro. E a morte veio de repente, a tragédia chegou de repente. Aqueles que estavam preparados, partiram. Ao encontro do Senhor, partiram. E os que não estavam preparados? Quem pode garantir que estaremos vivos no próximo minuto, amanhã, daqui uma semana, no ano que vem? Quem pode garantir que estaremos vivos? A sabedoria está clamando, a sabedoria está dizendo, até quando? Até quando você vai viver sem se preocupar com o amanhã? Até quando você vai viver achando que os dias que vão passando, você pode vivê-los em passatempo? Você pode vivê-los sem o entendimento da vontade de Deus? Até quando? Até quando? A sabedoria está clamando. E o convite da sabedoria é para que a gente busque o Senhor. Ela diz, atentai para a minha repreensão, eis que eu derramarei para vós outros o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras.
A sabedoria não é apenas um conjunto de coisas, de conhecimento que nós devemos ter das várias áreas, ciências, física, biologia, matemática, idiomas. Não. A sabedoria que diz que é personificada, é uma pessoa, é o Espírito de Deus. Espírito de sabedoria, é o próprio Deus. Ele se inclina para nos alimentar, Deus se inclina para nos abençoar, Deus desceu até a terra e seu Filho se tornou homem para habitar entre nós e nos dar a salvação. A sabedoria é o próprio Deus. A sabedoria está clamando: até quando? Que você possa ouvir a sua voz e hoje dizer: eu quero andar neste caminho, eu quero receber a salvação. Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eu tenho vivido tão longe dos teus caminhos. Eu tenho feito tantas coisas que eu sei que não te agradam, mas eu te peço perdão. Perdoa-me, Senhor. Perdoa o meu pecado. Perdoa-me. Dá-me um coração limpo na tua presença. Dá-me um coração puro. Eu quero a tua presença. Eu busco de ti a tua salvação. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a ti hoje e para sempre. Sou teu. Recebe-me. Amém. Amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.